Olá, alunos, professor João aqui, mais uma vez, vamos para mais uma aula nossa de geometria espacial, dando sequência aí com os nossos assuntos. Dessa vez, agora, a partir dessa aula praticamente, vamos começar a falar um pouquinho sobre os corpos redondos, a começar pelos cilindros, essa figura aí que eu costumo dizer e fazer uma comparação, como a gente já teve a aula de prisma, né? O cilindro, a gente pode aqui forçar a barra um pouco e dizer que ele é como se fosse um prisma, onde a base dele é um círculo, certo? No prisma você tinha bases poligonais, né? Eram polígonos. No cilindro a gente vai ter então o círculo, ok? Então vocês vão ver tudo isso no decorrer dessa aula, a gente vai conversar sobre todas as suas características, tudo aquilo que cai, mas para começar a definição então de cilindro, aqui é a definição formal, mas como eu falei para vocês, né? É como se nós tivéssemos ali um prisma de base circular. Você tem ali o círculo presente aqui, né, contido no plano alfa, ok? E aí eu tenho um outro círculo congruente a ele, num plano paralelo, ok? E aí ele fica ligado por todos esses segmentos PQ aqui que você está vendo, que liga, né, como se fosse ligando ali o círculo de cima com o círculo de baixo. A figura que se forma, então, é o que a gente chama de cilindro. A respeito dos cilindros, então, a gente pode começar a nomear algumas coisas, né, os seus elementos, principalmente. Então, no cilindro a gente diz que os círculos ali são as bases. Então, ele tem duas bases, assim como era no prisma, né? Durante a aula eu vou estar sempre fazendo essa comparação para vocês poderem associar uma coisa com a outra e fica mais fácil a memorização. Então, veja só, né? Duas bases, círculos congruentes, situados em planos paralelos sempre, ok? As geratrizes, o que são as geratrizes? São aqueles segmentos que eu falei que ligam um no outro, né? Então, os segmentos com uma extremidade de um ponto em uma das circunferências, certo? E a outra na outra circunferência, ok? Ou seja, nas bases ali, certo? O R é o raio da base, e aí no caso o raio da base é o mesmo, tanto para o círculo de baixo quanto para o círculo de cima, afinal de contas os círculos são congruentes, ok? E a altura do cilindro, assim como nós definimos a altura de prismas, né? A distância entre as bases, ou seja, a distância aqui no caso entre os círculos, perfeito? A gente ainda define o eixo do cilindro como sendo a reta que passa pelos centros dessas bases paralelas, desses círculos, ok? Então nós temos aqui esses dois centros e o eixo, então, a reta que contém esses dois pontos, ok? As superfícies, né? A superfície lateral é a reunião das geratrizes, ok? Então toda vez que eu falar de superfície lateral, quando eu disser área lateral, eu estarei me referindo ao quê? Ao conjunto de todas essas geratrizes do meu círculo, ou seja, toda essa parte, certo, em volta. E a superfície total, claro, a reunião da superfície lateral com os círculos da base, ou seja, a base tanto de baixo quanto a de cima ali, isso aí vai estar indicando a área total da sua figura, perfeito? Bom, a respeito dos prismas, a gente classifica eles da mesma forma que nós classificamos os cilindros, né? A gente classifica ele das mesmas formas como a gente classificou os prismas. Então veja só, nós temos o cilindro oblíquo, reto, e aí vai nascer ainda um novo conceito de revolução, que eu vou comentar daqui a pouquinho, olha só, o cilindro oblíquo é aquele onde as geratrizes são oblíquas aos planos da base, certo? E aí, nesse caso, eu gosto de comentar sempre, né, e falar, deixar bastante claro, né, a altura é a distância entre as bases, né, nós não podemos confundir a altura com a geratriz, certo? Nós vamos ter o caso particular dos cilindros retos, onde as geratrizes são perpendiculares aos planos da base, e aí sim a geratriz vai ter a mesma medida que a altura, né? Não que elas serão as mesmas coisas, né? Mas elas terão as mesmas medidas, a geratriz e a altura. Agora, se o cilindro é oblíquo, não, né? Você vê que aqui é como se você fechasse um triângulo aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo, certo? E geralmente quando cai cilindro oblíquo, perdão, ele vai trazer esse ângulo de inclinação aqui entre a geratriz e o plano da base. Então aí ali com uma relação trigonométrica ou uma relação métrica no triângulo retângulo, você consegue tranquilamente tirar ali as medidas necessárias, a geratriz, a altura, enfim, o que você precisar. Então, a partir daí nasce esse conceito de cilindro de revolução, pessoal. Ele nada mais é do que o cilindro reto, certo? O cilindro reto ele é um caso particular, então, onde a gente pode defini-lo como um cilindro de revolução. E aí essa palavra revolução ela vai estar associada à rotação de uma figura em torno de um eixo, certo? Então veja bem, é gerado pela rotação de um retângulo em torno do eixo que contém um dos seus lados. Ou seja, o que isso significa? Eu tenho um eixo, eu tenho uma reta, certo? E essa reta eu tenho uma figura que vai girar
em torno dessa reta, certo? Girar no sentido de rotação, rotacionar, certo? Na mesma distância, né? Mantendo sempre ela e formando essa figura 3D, essa figura espacial. No caso do cilindro, é como se nós tivéssemos aqui o eixo, certo? Do cilindro, né? Como eu disse, determinado pelo centro das bases, até aqui está escrito no nosso slide, reforçando essa ideia. É como se eu tivesse aqui esse retângulo acoplado aqui ao eixo, certo? Só que ele pode estar acoplado ou não, né? O que importa é que essa ideia de revolução ela não serve só para cilindros, né? Qualquer figura plana que você rotacionar, você vai formar uma figura 3D. E aí, dependendo da figura que você está rotacionando, ela vai formar uma coisa ou vai formar outra. Os retângulos vão formar cilindros. Os retângulos vão formar cilindros, ok? Dessa forma, então, olha só, na hora que você rotaciona nesse retângulo, né, as dimensões dele, no caso aqui, como vocês estão vendo, é justamente o raio da base e, no caso aqui, a altura ou geratriz, certo, do seu cilindro, perfeito? O cilindro reto, ele é um cilindro de revolução. Então, leu essa palavrinha, já está associando uma coisa à outra. E aí nós vamos entender ainda algumas outras questões a respeito de cilindros, que são que é a seção meridiana, certo? A seção meridiana, pessoal, ora, a seção na matemática, corte, né, como a gente já está acostumado, meridiana vai ser aquela vertical. Só que a meridiana a gente define ela como sendo a intersecção do cilindro com um plano que contém a reta OO', ou seja, é aquela reta que contém o eixo do cilindro. Perfeito? Então a seção meridiana é aquela que contém o eixo do cilindro. Nós podemos ter qualquer outra seção que seja vertical, certo? Mas a gente define a meridiana como sendo aquela que passa pelos centros. Como sendo aquela que passa pelos centros do cilindro, beleza? Como eu disse, a gente poderia cortar esse cilindro de outra forma verticalmente, certo? O corte também formaria ali retângulos, no caso do cilindro ser reto, ou no caso do cilindro ser oblíquo, né? Você poderia formar ali paralelogramos, enfim, você teria outros desenhos, mas você pode ter qualquer tipo de corte no cilindro. A meridiana é aquela que nós dizemos assim, que passa pelos centros, certo? Ela passa pelos centros. E por que é importante estudar ela? Porque a seção meridiana de um cilindro reto, no caso, ele sempre é um retângulo, ok? Já, né, como eu falei, no oblíquo vai ser um paralelogramo, como está bem frisado aqui para os senhores. E aí, esse retângulo, no caso do reto, as dimensões é o diâmetro da base e a altura, ou a geratriz, no caso, né, já que é reto, as duas coisas têm a mesma medida, beleza? Forma ali essa figura. Agora, quando essa seção meridiana for um quadrado, ou seja, além de um retângulo for também um quadrado, o cilindro vai ser chamado de equilátero, certo? É um cilindro cuja seção meridiana é um quadrado. E aí, o que nós vamos ter então de propriedades especiais? Já que esse corte ele forma um quadrado, significa então que o diâmetro da base deve ser igual à altura, como está bem mostrado aqui para os senhores. Então, como nós estamos tratando de um cilindro reto, né? A geratriz e a altura, elas valem o diâmetro, ou seja, 2 R's. É importante lembrar desse conceito porque uma vez que cai no seu enunciado, você já tem esse resultado, né, de bandeja, você já sabe que vale essa relação. A altura é o dobro do raio, o raio é metade da altura, metade da geratriz, enfim, é um tipo de cilindro aí especial, beleza? A respeito de cilindros, o que pode cair os cálculos, o que os exercícios pedem aí de costume, certo? Vão pedir a área da base, e aí nesse caso agora fazendo uma comparação lá com o prisma, né? Eu falava que dependia da base. Nesse caso a base nossa é um círculo, então a área da base do cilindro é a área do círculo e r quadrado, perfeito? E, novamente, né, quando nós dizemos área da base, eu estou me referindo a uma das bases, e não as duas bases, tá? Então, bastante atenção a isso, nunca você vai dar o valor duplicado. Bastante atenção para não acabar tendo esse tipo de erro. A área lateral. Ora, para estudar a área lateral, nós vamos primeiro estudar a planificação de um cilindro. Por quê? Quando eu planifico um cilindro, ora, um cilindro, né, ele tem o círculo em cima, aí ele tem o círculo embaixo. Se você, né, fizer um corte aqui, vamos imaginar aqui uma tesoura que vai cortando aqui de baixo para cima, aqui, ó, uma geratriz, por exemplo. Imagina um corte, aí você abre ele. Na hora que você abre, o que vai acontecer é que você vai ter um retângulo. E esse retângulo vão ter aqui os dois círculos, né, o círculo em cima e o círculo embaixo. É isso que vai acontecer. Ou seja, é como se você tiver aí uma folha de papel, um sulfite retangular, você pode fazer essa experiência agora. Pega ele, você fecha ele assim, de modo a fazer um cilindro,
certo? Ou seja, essa folha retangular, você consegue fechar ela de modo que você forma um cilindro. Ou seja, a parte lateral, certo? A superfície lateral do meu cilindro é esse retângulo. E esse retângulo que você forma, pessoal, uma das dimensões dele é o comprimento da minha circunferência. Vai ser o comprimento da minha circunferência, que é justamente essa dimensão que eu estou destacando aqui agora no seu slide. Ela vai ser o comprimento da circunferência. Por quê? Porque ela vai compartilhar ali o mesmo lado com o contorno da sua circunferência, certo? E a outra dimensão desse retângulo, né, ela vai ser a geratriz. No caso do cilindro reto, a altura também que vai ter a mesma medida, mas em um cilindro qualquer é a geratriz, certo? Então, de modo geral, a gente pode dizer que a área lateral de um cilindro é o comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes r, né? Comprimento de circunferência, vezes ainda a geratriz. Isso de modo geral, ou seja, se cair um cilindro oblíquo, eu faço pela geratriz, certo? Agora, no caso de ser um cilindro reto, e aqui eu vou anotar isso daqui, fazer um asterisco aqui, ó, no caso de ser um cilindro reto, a área lateral, certo? É a mesma fórmula, tá? 2πr, só que daí multiplicado por h. A gente pode colocar o h, porque daí no caso de ser reto, a geratriz e a altura é a mesma, beleza? E o que mais cai, né? É o cilindro reto. O que mais cai, o que mais aparece, quando cai exercício de cilindro, em 99% dos casos, o cilindro sempre é reto. Quando cai oblíquo, geralmente ele não vai perguntar a respeito da área lateral. Geralmente, muito raro encontrar uma questão que trata de área lateral de cilindros oblíquos, ok? A área total, bom, a área total subentende-se a superfície total. Então, assim como nós definimos para prismas, né, vai ser mais ou menos a mesma ideia aqui agora para o cilindro. Nós temos duas bases, então 2 vezes a área da base, mais a área lateral. É isso daqui. Você pode escrever uma fórmula específica para o cilindro, né? Porque a área da base é πr², a área lateral é 2π vezes r vezes h ou vezes g, de modo geral, você consegue escrever uma nova fórmula. Mas como eu falo sempre para vocês, né? Quanto menos fórmula a gente tiver para decorar, melhor. Subentende-se a área total, área de tudo. Então, é os círculos com a área lateral. Acabou. E o volume, para finalizar aqui essa parte da aula, o volume nada mais é do que o mesmo volume lá de prismas, certo? Onde você tem a área da base vezes a altura, ok? Só que no caso a nossa base, ela é um círculo, então a gente pode sim escrever que o volume do cilindro vai ser πr² vezes h, ok? Nada mais é, como eu disse, a área da base vezes a altura. Beleza, pessoal? E aí, para finalizar a nossa aula, comentar um pouquinho sobre troncos de cilindros. E o que seriam troncos de cilindros, professor? Nada mais é do que você pegar um cilindro que tem um corte que não é paralelo à base, certo? Então, considere uma seção não paralela à base circular do cilindro, o sólido resultante. É o tronco de cilindro. Então, você está vendo aqui na figura perfeitamente, né? Do lado esquerdo aqui, como se você tivesse o cilindro todo, que está sendo cortado aqui por este plano. E esse plano que não é paralelo à base aqui de baixo do círculo. Ok? Forma essa figura aqui à direita. Essa figura, ela é o tronco. Essa daqui é o famoso tronco do cilindro. Beleza? Sobre o tronco de cilindro, a seção não paralela forma uma elipse. Ou seja, o desenho que você tem aqui em cima, ó, é uma elipse. Certo? Figura aí que a gente estuda bastante na geometria analítica. Ok? O que é elipse, né? Aquela figura que você tem os dois focos. Enfim, aqui não vai ser nem interessante estudar os focos, beleza? Mas só lembrando, né? Você tem os dois focos e a distância, né? A soma das distâncias para esses dois focos é sempre constante. Então, aí todos os pontos que satisfazem essa propriedade é o cilindro, ok? Então, enfim, o cilindro ele tem ainda, lembrando de outros conceitos, né? A respeito de cilindro. O cilindro ele tem o semi-eixo, né? Ele tem o centro aqui. E aí você tem o semi-eixo maior, certo? E você tem aqui o semi-eixo menor. Enfim, só lembrando aí de algumas propriedades da elipse, tá? Em relação a esse centro da elipse e o centro aqui da base do meu círculo do cilindro, ok? A distância ali entre eles é o eixo, certo? Que nós vamos deixar aqui como sendo E, ok? Essa distância perpendicular aqui, bonitinha,
tá? É o eixo, então, do tronco. Esse eixo vai ser importante. Por quê? O que cai a respeito dos cálculos de troncos, professor? Ora, o que é mais comum aparecer é o volume. Mas aqui nós vamos falar de todos os quesitos. Ora, primeiro, área das bases, né? É raro aparecer a área da base quando cai tronco. Mas vamos falar. Nós temos aqui dois tipos de base, né? Nós temos a base, que é o cilindro, que é o círculo, perdão, não o cilindro, né? A área do círculo, que no caso πr quadrado, ótimo, ok? E nós temos a área da elipse. Então, só lembrando aqui, a área de elipse é π vezes os semiseixos. Assim como eu defini no slide passado ali os semiseixos, do centro até aqui a parte maior e do centro até aqui a parte menor. Então, esses semiseixos aqui, ó, A e B. Então, a área da elipse fica π vezes A e B. Inclusive, né, vamos nos lembrar aí, que o círculo, ele é um caso particular de cilindro, né, de elipse, perdão. O professor aqui está trocando poucas palavras. O círculo, ele é um caso particular de elipse, onde a elipse tem excentricidade 1, lembrando aí dos conceitos lá de geometria analítica. No caso, então, no círculo, é como se os semiseixos ali tivessem os mesmos semiseixos, né? A medida de A e a medida de B são iguais. Por quê? É o raio, né? Então, aí você fica ali raio vezes raio, que vira o raio ao quadrado. Então, mostrando para os senhores aí a semelhança de uma área para outra, ok? O eixo, então, é a distância entre os centros. Então, se eu tenho aqui o ponto O' e esse ponto aqui, o ponto O, ele é essa distância. Para o cálculo desse eixo, a gente pode utilizar a menor geratriz que nós tivermos, vamos chamar aqui de Gzinho, e a maior geratriz que nós tivermos, vamos chamar aqui de Gzão, tá vendo? É como se fosse assim, o ponto mais baixo ali da elipse, né, que distancia da base circular, e o ponto mais alto, né, que tem a distância ali com a base circular. Então, se eu tenho esse Gzinho e eu tenho esse Gzão, o eixo, pessoal, a medida dele é a média aritmética entre Gzinho e Gzão. Ele é a média aritmética entre o Gzinho e o Gzão. E, geralmente, nos exercícios que caem sobre troncos, essas geratrizes aqui são conhecidas, ok? Essas geratrizes são conhecidas, a menor e a maior geratriz, beleza? Média aritmética. Aí, conhecido o eixo, para o cálculo de área lateral, área total e volume, nós vamos utilizar esse eixo. Porque nós falamos nos slides passados que a área lateral, né, de um cilindro era o comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes r, vezes a geratriz. Inclusive falamos, né, que para cilindros retos é a própria altura. No caso do tronco do cilindro, é o eixo. Então, 2 vezes π vezes r vezes o eixo. Veja a semelhança aí das fórmulas. A área total, nesse caso, nós não temos duas bases iguais. Então, a área total é a somatória da área do círculo mais a área da elipse mais a área lateral. Aí sim, certo? Isso aqui forma a sua área total, porque não temos duas bases iguais, então tem como ser duas vezes a área da base, ok? E o volume dele, ora, vamos lembrar do slide passado que o volume nós falamos que era a área da base vezes a altura, isso para qualquer cilindro. No caso do tronco, em vez da altura, vai ser o eixo. Então, é a área da base, πr quadrado vezes o eixo. A gente pode escrever aqui de outra forma. πr ao quadrado vezes e. Como eu disse para os senhores, né, o que mais cai a respeito de troncos de cilindro é a questão sobre volumes, ok? E você vê que é tranquilo, né? Só tem uma continha de média aritmética ali, você calcula o eixo, faz o volume, faz a área, enfim, não é difícil trabalhar com esse tipo de figura. Beleza, senhores? Então nós vamos aí para o final da nossa aula, resolver 2 exercícios como de costume, a começar por este primeiro aí que vocês podem tentar fazer antes de seguir com a resolução desse vídeo. A questão vai dizer assim, as figuras mostram um cilindro reto A, de raio da base R, altura H e volume V de A. E um cilindro B, né, reto também, de raio da base 2R, altura 2H e volume V de B, cujas superfícies laterais são retângulos de áreas SA e SB. Então, inclusive, tem o desenho aí para os senhores. Você vê que ele duplica o raio e duplica a altura, formando esses dois cilindros. A pergunta é, neste caso, é correto afirmar que a razão entre as superfícies laterais do A para o B e os volumes do A para o B valem respectivamente igual a quanto? Ora, você teria que calcular aqui, né, as superfícies e os
volumes. Mas analisando as alternativas, e aqui eu gostaria de falar sobre isso, né? É importante sempre você que se prepara para o concurso ter a malícia de olhar para as alternativas também antes de resolver a questão, certo? Porque às vezes as alternativas elas te levam aí a deduzir certos o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, por qual caminho eu vou tomar, por qual caminho eu não vou tomar. Então sempre vale a pena você dar uma analisada nas alternativas. E olhando aqui, você vê que a razão entre as superfícies laterais, certo? Só temos 1/4 e 1/2. Você pode olhar nas alternativas aí que só tem 1/4 e 1/2. Já os volumes, nós temos uma única alternativa que tem 1/8, uma única alternativa que tem 1/2 e uma única alternativa que tem 1/4, certo? E aí nós temos duas alternativas aqui que tem 1/6. Isto é, então, já que o volume tem aqui, né, cada alternativa praticamente com um valor distinto, só a letra B e a letra C que tem o mesmo, eu vou fazer o volume primeiro. Porque daí se der 1/8, é a letra A, acabou, eu não preciso fazer a superfície. Se der 1/2, é a letra D, acabou, não preciso fazer a superfície. Se der 1/4, mesma coisa. Agora, se der 1/6, aí beleza, aí eu vou fazer a superfície. Então é uma questão de tempo, você ganha tempo na prova, você ganha tempo na resolução da questão. Então vamos fazer o volume aqui dessa questão logo de início. Ora, o volume dela aqui é o quê? O volume a gente sabe que é π vezes r elevado ao quadrado vezes o h. Ora, para o A, o volume de A vai ser π vezes rzinho elevado ao quadrado, ok? Que no caso o raio dele é rzinho, vezes h. Esse é o volume de A. Já o volume de B é π vezes o raio dele é 2r, então 2rzinho elevado ao quadrado, vezes a altura que é 2hzinho. Ora, fazendo aqui, né, algumas manipulações, nós vamos ter o π vezes 4 vezes r ao quadrado vezes 2 vezes h. A ordem dos fatores não altera o resultado, eu vou escrever da seguinte forma: 8 vezes π r ao quadrado h. Senhoras e senhores, você analisa então que o volume de B nada mais é do que 8 vezes o volume de A. Como nós queremos a razão do volume de A para o volume de B, nós vamos então concluir que o volume de A em razão com o volume de B vai ser 1/8. Veja só, é a alternativa de letra A. Sem fazer a superfície, a gente consegue afirmar que vai ser a letra A, porque é a única que tem 1/8 na questão. Beleza? Então é isso que eu estava querendo dizer para os senhores no início, antes de resolver essa questão. Resposta 1/8. Se você quiser fazer a superfície, dá para fazer também, né? Só fazer ele 2 vezes π vezes r vezes h, você vai ver que a razão vai ser 1/4 também, uma vez que o raio está multiplicado por 2 e a altura está multiplicada por 2. E no cálculo da área, o raio não fica elevado ao quadrado, a altura também não, então vai ficar 2 vezes 2, ou seja, a área vai ficar 4 vezes, ok? Já no volume, como tem esse elevado ao quadrado, então por isso que acaba ficando ali 4 vezes 2, 8 vezes o volume. Beleza, senhoras e senhores? Espero que vocês tenham entendido essa questão. Nós vamos para a próxima. Essa segunda questão, uma questão agora mais interessante, envolvendo até uns conceitos aí de geometria analítica. Olha só, você pode tentar fazer essa questão antes de seguir com a resolução do vídeo. Ela vai dizer assim: no sistema XOY, né, ou seja, o plano cartesiano que nós estamos acostumados, de eixos ortogonais, os pontos A, 2 e 0, B, 2 e 5 e C, 0 e 1 são vértices de um triângulo inscrito na base de um cilindro circular reto de altura 8. Para este cilindro, a razão entre o volume e a área total da superfície em unidades de comprimento é igual a quanto? Senhoras e senhores, ele forneceu a altura do nosso cilindro. A gente já sabe que H é igual a 8. Maravilha, certo? Aí ele disse que o triângulo está inscrito na base do cilindro. Então, desenhando a base do cilindro aqui, eu tenho um triângulo aqui dentro. E os vértices desse triângulo, o exercício deu. Que é o A, que é o B, que é o C. Senhoras e senhores, o que a gente precisa? Nós estamos querendo calcular o volume e a área total. Nós já temos a altura, ou seja, é necessário o raio dessa circunferência. Certo? Para descobrir o raio dessa circunferência, é óbvio que nós vamos ter que utilizar o triângulo. E aí, para utilizar esse triângulo, tem vários caminhos a se tomar, certo? Mas um que eu vou escolher aqui para seguir é o seguinte: olha, esse triângulo, qual a natureza dele? Se ele tem os vértices aí, 2 e 0, 2 e 5 e C igual a 0, 1, então vou descobrir qual é a natureza desse triângulo. Vou lá, vou fazer um pequeno desenho aqui rápido do plano cartesiano. Só para, inclusive, aqueles que têm mais dificuldade, eu aconselho fazer isso, porque daí você vai tendo noções, você vai visualizando a figura ali, ok?
Então, vamos enumerar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Também 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. Ele falou que o ponto A é o ponto 2 e 0. Portanto, o ponto A é esse cara aqui. 2 e 5 é o ponto B. Ou seja, 2 e 5 ele vai ser aqui em cima. Esse é o ponto B. 0 e 1. Ora, 0 para x e 1 para y. Esse ponto aqui é o ponto C. Então, nós temos que é esse triângulo aqui, ó. Senhoras e senhores, nós já sabemos aqui que esse segmento aqui, né, ele mede quanto? Ora, de 2 a 5, ele mede 5. Perfeito? Analisando, então, eu vou ver aqui o que é desse triângulo aqui, ó, do A até o C. Como que eu vou fazer isso daqui? Você pode calcular a distância do C até o A, certo? Para descobrir a medida dele, né? A distância do ponto C até o ponto B também, para descobrir a distância ali. Ou até mesmo, os senhores podem seguir para a inclinação desses caras. Porque daí, como nós queremos descobrir a natureza desse triângulo, a gente pode descobrir os seus lados, ou a gente pode descobrir também os seus ângulos, certo? Para poder começar a afirmar alguma coisa a respeito dele. A partir daí, então, senhores, se você analisar, olha só, vou fazer aqui a distância. No caso, a distância aqui entre o C e o A, aqui é 2, aqui é 1, certo? Então, você vai ter o quê? 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, ou seja, 4 mais 1 é 5. Aqui nós temos a raiz de 5. Tá vendo que as medidas ali parece que não ajudam muita coisa, certo? Vou fazer a inclinação. Se a gente fizer a inclinação, por exemplo, do BC, do segmento BC. Como que eu calculo a inclinação do segmento BC, né? Lembrando aí da geometria analítica, a gente faz a variação das coordenadas y sobre a variação das coordenadas x. Então, aí na hora que eu faço isso, a variação das coordenadas y, eu estou pegando aqui o 1 menos 5 sobre as coordenadas x, 0 sobre 2, 0 menos 2. Isso aqui vai dar menos 4 sobre menos 2, isso aqui vai dar 2. Na hora que eu faço a inclinação do A com C, novamente a variação entre os y, então aí no caso vai ser o C é 1, o A é 0, então vai dar 1, 1 menos 0, né? E o x vai ser 0, tira 2, menos 2. Ou seja, é menos 1 sobre 2. Lembrando aqui um pouquinho da geometria analítica. O número 2 e o número menos meio, eles são respectivamente o oposto do inverso um do outro. Ou seja, né, o inverso do oposto, né, deles ali. O que isso traz de ganho para nós? Como o produto desses dois caras é igual a menos 1, lembrando aí, segmentos, né, cujas suas inclinações, cujos seus coeficientes angulares, o produto da menos 1, eles são perpendiculares. Então o que nós temos é que esse triângulo aqui ele é um triângulo retângulo, certo? Se esse triângulo ele é retângulo e ele está inscrito na circunferência, no círculo da base do cilindro, ora, ele está inscrito, então, na verdade, no semicírculo, na semicircunferência. Lembrando aí dos conceitos, né, do triângulo retângulo. Ele tem essa propriedade. Então, a base está aqui e ele está inscrito no semicírculo. Se ele está inscrito no semicírculo, senhoras e senhores, significa, então, que a medida da hipotenusa aqui, ó, que é 5, é 2 vezes a medida do raio. Então, a gente já sabe que o raio dessa circunferência é igual a 5 sobre 2. Perfeito? Ou 2,5, caso você queira utilizar aí números decimais. Pronto, o que faltava para a gente descobrir está descoberto, que é o raio 5 sobre 2. Vamos calcular, então, a razão desejada pelo exercício, ele que é o volume sobre a área total. O volume é π vezes o r ao quadrado vezes h. O r ao quadrado, né, vai ser 25 sobre 4 e a altura é 8. Ok? Então vai ficar ali, né? 5 ao quadrado, 25, 2 ao quadrado, 4. O 8 a gente vai poder simplificar com 4, e vai dar 2. 2 vezes 25 vai dar 50. Então, 50π é a medida do volume, certo? Ele quer a área total ainda. A área total é 2 vezes a área da base, que é π vezes o r ao quadrado. Já vou colocar direto 25 aqui sobre 4, ok? Mais a área lateral. 2 vezes π vezes o raio 5 sobre 2, vezes ainda a altura ou a geratriz, como o cilindro é reto, é a mesma coisa, né? A mesma medida, perdão, não a mesma coisa, né? Então nós vamos ter aqui, simplificando esse 2, aqui nós vamos ficar com 5 vezes 8, então aqui vai ter 40π. Aqui, né? A gente vai poder simplificar aqui o 2 com o 4, vai ficar 25 sobre 2, então vai ser 25 sobre 2π mais 40π. Fazendo essa continha com fração aqui, isso aqui vai dar 80, 105
π sobre 2. Perfeito? Então ele quer a razão, olha só, né, a ordem, volume para a área total. Então é o 50 dividido por esse 105π sobre 2. Lembrando da divisão de fração, né? Você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai ter aqui 2 sobre 105π. É claro que o π vai simplificar, certo? E o 2 vai multiplicar esse 50 aqui, vai ficar 100, e aí então vai ficar 100 sobre 105. Essa fração pode ser simplificada, mas se você analisar as alternativas, ela traz esse mesmo valor ali na letra B, 100 sobre 105, finalizando a questão. Uma questão bastante interessante, lembrando aí de vários conceitos, geometria analítica, o conceito de inscrição ali do triângulo retângulo, né, na semicircunferência, então vários conceitos, e no final ainda envolvendo a parte de cilindro, né? Me arrisco a dizer aqui que os exercícios que são, assim, teoricamente difíceis envolvendo os cilindros, são aquelas questões que vão envolver os cilindros com outros conceitos, porque a teoria de cilindros mesmo em si, ela não é uma teoria muito difícil, uma teoria muito complicada aí para se lembrar, e as fórmulas também não tem muita dificuldade de trabalhar com elas. Beleza, senhores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acompanhado, desejo a todos bons estudos e a gente se vê na próxima aula.